inaugurando o primeiro podcast e a gente está aqui para falar sobre arquitetura, vida, design, construções, os móveis. Eu sou Tatilane, arquiteta da Vale Arquitetura. Eu fui convidada pelo Estúdio Novo Clássico, eu e mais 2 colegas nossos de profissão. E hoje a gente vai falar sobre muitas coisas. Aproveita porque esse primeiro episódio vai trazer muitas coisas legais. Fique à vontade. Então, Jean, tô aqui com você, claro. Você fala, você gesticula, tem várias histórias de vida. Eu acho que a gente fica encantado com tudo que você fala. Eu acho que vale a pena. A vida é um livro aberto, algumas páginas. Ai, meu Deus. Não arranca nada, porque tudo é interessante pra gente. Outra pessoa maravilhosa que tá aqui é a Paula Soares, arquiteta também, que ela tem coisas maravilhosas pra dividir e compartilhar com a gente. Ai, gente. Muitas novidades também, muita coisa legal que ela atua no mercado dela, mas a gente já vai deixar as curiosidades dela. Mas eu quero falar com o Jean. Jean, me conta um pouco, quanto tempo de arquitetura você tem na sua vida? Eu acho que desde que eu nasci, mas eu estou legalmente há 40 anos. Eu me formei em 40 anos na arquitetura. Eu me formei em 83. Mas eu lido com arquitetura desde 1975, que foi quando eu terminei o meu curso de edificações do Cefet lá em São Luís do Maranhão. Mas como foi assim? Vou fazer edificações? Não, eu fui criado dentro da Igreja Católica desde que eu tenho uns 4 anos. E aí eu queria ser arquiteto desde o início, que eu adorava desenhar igrejas e coisas assim. Sempre teve rituais, essa sempre. do desenho. Só que É um dom. Também. Só que a minha família, assim, quando nascia determinada criatura, ela já estava predestinada a fazer aquilo que os pais determinavam. Quantas criaturas tem na sua família mesmo? Irmãos 27. Irmãos 27 irmãos. Lógico, de 3 mulheres diferentes. Tá certo. 3 mulheres diferentes. Certo. Então eu já Certíssimo. fui predeterminado a ser o religioso da família. Entendi. E aí o seminário não deixava eu usar uma profissão que não fosse um atendimento direto ao público. O arquiteto no Brasil Atende. é muito elitista, então ia atender uma classe mais alta. Então eu queria que atendesse uma coisa Mais pública. mais pública. E assim foi que eu entrei para... Mas já era um desejo seu, já era... Não, Enquanto eu não- criança, não, você eu já queria fazer imaginava? arquitetura, Já mas- sempre isso? Sim, mas como eu não podia fazer arquitetura, eu entrei para, quando eu me formei no 2º grau, eu entrei para fazer composição de interiores lá na Escola Federal A do gente vai Maranhão. lá pro 2º grau. Oh, meu Deus. Composição de interiores, que na realidade era artes, não é, como era o nome daquela história? Não, Tem muito tempo, né, Mu- Jean? oh, quanto tempo isso? Tá, tem muito tempo. não era Belas Artes, desculpa, era Belas Mas Artes. hoje tem faculdade, Tem faculdade, até Mas na hoje. época tinha, na Belas Artes era composição de interiores, música, escultura, artes plásticas e música. E você fazia tudo isso? Não, tocava piano, aprendi a tocar Artista. piano. Pintava, tocava pintava, piano. não. Ele não fez. Que não fez. Toda vez que a gente conversa com o Jean, é um negócio assim. E não sei o que daqui. Ih, vou te contar uma história assim, assim, assim. Olha, eu tenho um Sempre negócio uma pra contar. surpresa, vai É longe. sempre uma surpresa. Mas vai. E aí, por exemplo, meu pai tinha determinado que eu fosse para a Igreja Católica. E aí me colocou no colégio católico com 4 anos. Eu 4 saí anos. com 21. E aí eu só não me... Já tinha feito os votos primários, depois eu tinha que fazer os votos Mas era finais. pra você ser Pra padre? ser Tá. padre. Só que meu pai morreu em janeiro de 75 e eu me ordenaria em maio de 75. Na morte dele, eu não voltei para o seminário. Vim para o Rio de Janeiro para Fugiu. pegar um atestado de óbito de uma irmã que já havia falecido, porque a minha Eita. mãe, que seria a terceira mulher, Terceira. só poderia receber a pensão que o governo brasileiro dava se... Você não veio pra houver- fazer esses trâmites Isso. todos e aproveitou, vou fugir do seminário. Aí eu aproveitei fazendo um passeio lá na Muda, na Tijuca, peguei o trem, nem era trem, era ônibus elétrico, e fui Mas para... esses detalhes, né, Jean? Ônibus elétrico. Meu Deus. Não, não sou tão velho Tá, assim. não, imagina, ônibus elétrico, vai. Aí eu acabei Belíssimo. pegando, Não. passei na rua chamada Ibituru, não tinha um anúncio de um colégio chamado GPI. Sim. Eles iam fazer uma prova, começava às 3 horas da tarde, isso devia ser mais ou menos 12:30, por aí assim.
3 horas da tarde ia ter uma prova. Quem entrasse na prova e zerasse a prova, recebia uma bolsa de 100%. Tipo assim, você foi do nada? Do nada, eu estava Olhou passando, e foi, entrei, se jogou. a prova e entrei para arquitetura. Tinha uma coisa já te chamando, né? Sim, que já era destinada para isso. Destino, isso foi uma coisa predestinada. Por que eu ia errar o ônibus para descer na Lógico que não. Descer na Não, tudo se conecta, né? É verdade. E aí você zerou a prova? Zerei a prova, ganhei a bolsa de 100%, fiz e entrei para a faculdade. Ai, que maravilhoso! Gente, Não ia, parar aqui mesmo. Foi bom que você pegou todas essas experiências, todas essas coisas da vida. Valeu muito. Eu era tiririca. Tiririca é uma forma que você usa de que está com raiva de Sim. meu pai ter me colocado no colégio interno. Tava chateado, né? Hoje eu agradeço, que foi a melhor coisa que ele fez pra mim. Ai, que bom. Agora a gente entende muita coisa. Mas hoje, se você pudesse dizer assim, que arquiteto faz muita coisa, né? A gente faz obra, a gente faz projeto, a gente acompanha, a gente faz consultoria, um monte de coisa. Qual a sua especialidade? Que você assim, gosta de fazer isso e atuo nisso hoje no meu escritório? Dentro da arquitetura eu gosto de fazer tudo, né? Só que à medida que você vai envelhecendo, você acaba se enveredando para algum lugar. Tem algumas coisinhas que você vai melhor, né? Eu gosto muito de iluminação. Eu adoro iluminação, porque eu acho que iluminação faz o cenário. Valoriza muito o projeto da arquitetura. Num único cenário, você consegue botar uma luz quente, uma luz fria. Isso. E tem gente que nasce com essa vocação, uma questão de pele, como a Paula Soares. Ah! Ela faz os projetos, você olha. Meu Deus. Você olha para um projeto, uma fotografia, e pelo menos comigo acontece. Eu olho para uma fotografia no Instagram, no Facebook, você eu não preciso nem olhar. Quando eu olho e vejo, para mim é Paula Soares. Identifica ela, né? É uma questão de vocação, é pele. Sim, e eu acho muito que isso bom. ela faz muito bem. Muito. Não tem nada com a outra cotação, é o profissionalismo, como ela faz uma questão a parte técnica, ela tem aplicar no ambiente. Exatamente, ela consegue transmitir uma coisa que o usuário precisa sentir. É o usuário mesmo daquele espaço, não é o cliente dela, mas ela consegue fazer com que o usuário que ela nem conhece, não sabe quem é aquela criatura que vai usar naquele espaço, mas ele consegue se integrar, ele se sente bem. Tanto é que depois ele quer ir naquele espaço, não sabe nem que é arquiteto, mas de repente descobre quem é, vai atrás. Eu quero que você vá num espaço meu. Olha, vai ter que conhecer. Vamos fazer uma tour nos espaços. Eu já te digo, uma avaliação nesses espaços. Esse espaço que o Jean está falando, ele é um espaço, assim, vamos dizer, diferente do tradicional que a arquitetura está, né, acostumada a ver por aí, né? E eu vou deixar a Paula, ela falar quais são os ambientes que ela trabalha, que ela reproduz, trabalha com obra, com reforma. Diz aí. Então, na verdade, eu gosto mais de fazer o projeto em si, a concepção das ideias, enfim. Tá. E lógico que a gente acaba enveredando por vários assuntos, etapas né, durante esse processo, todas as fases. Né? Sempre em contato assim, com o cliente, que isso é uma coisa que eu faço questão, eu estou presente em todos os momentos, acabo virando amiga dos clientes no final das contas. Sim. O cliente é o dono do hotel, não o dono do hotel. Gente, mas olha só, vamos lá, vamos deixar claras as coisas. Até chegar a Paula, né? ela é especialista em fazer projetos para hotéis e motéis. Vamos deixar claro aqui, em todas as letras, sem tabu, sem frescura. Nada. Fala aí, Paula. De jeito nenhum. Até porque o que as pessoas é um comércio. talvez, tenham como uma referência, uma coisa assim, como é que fala? Coletivo? O inconsciente coletivo. Do que se trata. Aí tá muito rebuscado. Talvez seja ainda uma coisa muito ultrapassada, eu acho. Você agora tá na solicitação que o cliente te faz, deve pedir muitas novidades. Tem de tudo que é tipo. Tem cliente que nem sabe direito o que quer. A Paula inventa até o que você quiser aí, se tem tema, se não tem tema, se vai ter... É muito temático? Não necessariamente. Depende muito do que o cliente tem como proposta para reformar as suas suítes, que ele quer. É suíte de hotel, suíte de hotel. No caso, mais de hotel. Porque como o João estava falando da iluminação, é onde eu coloco muito mais a criatividade em relação às cenas que podem ocorrer ali. Ótimo. E aí eu tenho uma luz mais clara para certas situações, outras mais baixas, e a cor principalmente. Às vezes teve uma suíte que eu botei uns painéis de bolha, que também é uma iluminação diferente. E qual foi o ambiente mais assim diferente? Qual foi o quarto,
a suíte que você fez assim, essa foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida? Eu lembrei de uma que eu não posso falar ainda, porque eu acho que ainda a gente vai fazer. Aí quando fizer, eu vou dizer. Você vai lá, porque tá. Senão a minha cliente vai me matar. Vai falar tudo. Mas então você está produzindo Não, tem uma ideia guardada que não deu pra gente fazer agora. A gente mudou um pouquinho por uma questão de capital. Porque certo. Isso é que pega muito quando o projeto é assim. Porque você ainda faz muita coisa assim, lúdica, seria isso? Normal, assim, de luz. Eu tenho sempre isso em mente, que eu possa ter as duas possibilidades. Ou a pessoa chega lá e quer o quarto para se divertir, isso requer iluminação, recreação música, mesmo, movimento, né? Opa! Todo tipo de recreação. De várias formas. Tem a hidro, eu gosto de integrar a suíte toda com hidro, com área de água, banho, essas coisas. A parte mais privada, privativa da pessoa fica sendo realmente reservado, de resto tudo integrado. Tudo integra. E muita entretenimento, digamos, né? E aí temos a iluminação. E você pode falar o que é esse entretenimento? Não, assim, tem de várias formas, depende do tema que vai ser jogado. Eu estava falando, teve uma dessas suítes que eu fiz ultimamente, já tem um ano que foi inaugurada, ela tem um escorrega atrás da cama, por exemplo. E a grande maioria tem polidense, enfim. E assim, isso é para um setor. Polidense dentro da suíte? Polidense. A que eu estou fazendo agora tem 2 polidenses. Uma coisa que eu acho interessante de você, porque você é contratada por um empresário que criou o espaço e vai desenvolver um espaço para entretenimento adulto, né? E o teu cliente final não te conhece, não sabe. Não é o cliente. Chega nessa definição, né? Como é que você chega, por exemplo, no caso do tema, como é que você desenvolve o teu projeto para que o teu usuário que você não conhece, não sabe quem é, consiga se sentir satisfeito? Por questão de experiência, apanhou muito? Eu tenho, na minha cabeça, eu me coloco como se eu fosse chegar ali. E aí a minha prioridade é ter algum impacto na hora que eu abro a porta. Se eu abrir a porta e nada acontece, é mais um quarto. Aí eu já sei o que me espera. Então, na hora que eu abro, se eu tenho alguma coisa muito diferente, isso vai me levar a outra coisa. Porque às vezes eu estou fazendo uma suíte agora que é imensa. E ela tem... E ele me falou, Paula, eu não sei se eu quero o tema, se eu não quero. Então eu fui aos pouquinhos, eu fui fazendo modelando. Comendo pelas bocas, como e aí beiradas. E você vai aos pouquinhos, você vai sendo instigado a ir descobrindo mais um coisas. Aí você vê que tem uma novidade, alguma coisa que te surpreenda. Quando eu falei do painel de bolos de uma outra suíte. Sim. Quando você acende ali, você vê que o negócio... Sim. Assim, tem vários... Vai fazendo cantos diversos, modelos diferentes. Assim, também. Sensorial, inclusive, é uma coisa que está acontecendo muito na arquitetura, né? Eu acho que já era uma coisa muito do arquiteto, de você sentar à mesa, de você sentir a textura das coisas, do tecido, da cortina. E eu acho que em todos os ambientes, hoje a gente está se preocupando muito mais de trazer essa experiência, né? E eu acho que você tem tudo isso na mão, né? Dessa experiência do ambiente, né? Uma coisa que eu sinto muito hoje no ensino da arquitetura, eu acho que está um pouco precário. Porque hoje a garotada que está saindo, o que ele faz? Ele é apenas como um colador de blocos. Então falta, eu acho que na arquitetura, falta você dar uma releitura para a forma como se faz. Ditas técnicas, como geometria descritiva e a física. Que é muito técnico, né? É muito técnico. Tem maneira de você ensinar ou lecionar ou fazer com que o aluno possa aprender e aplicar de uma forma lúdica, porque você precisa ter... Que também é uma experiência, né? Conforto ambiental. O conforto ambiental é física pura. E tem a ver com a questão da iluminação. Você, por exemplo, passar a mão numa pedra de toda a parte sensorial. De toda, né? Isso. Uma pedra dessa é lisa, de repente tem várias maneiras de você... E é um ambiente que você está ali justamente para ter essas experiências, né? E você proporcionar estímulos, né? Você tem estímulo... O ar-condicionado, Fala a aí, textura quais da são... cabeceira, o tecido... A fibra ótica de uma luzinha que pisca de repente, assim, uma aguinha, um barulhinho da água. Tudo influencia. E a gente pode... que tem luz de sol e a parte que é totalmente escura, tudo isso tem. A iluminação. Ótica pura, e que a gente usa muito isso dentro dos nossos projetos residenciais ou outros tipos comerciais, né? Você está com geometria descritiva, toda hora você está com a iluminação. É a aplicação disso, né? Vocês nem sabem disso. Não sabe. Você faz de uma forma quase que atávica,
de uma coisa que você Menino. não aprendeu. Atávica. Atávica, vai. Bota a tradução aí, por favor. Significado. Atava. É quase que uma coisa natural, porque Entendi. eu acho que todo arquiteto ele tem uma coisa que vem do útero, se é que se pudesse dizer assim, todo mundo. E que tem tudo a ver com o tema. Do âmago. Todo mundo vem. E você vai para academia ou vai para uma escola de arquitetura para burilar, como se você fosse um diamante bruto. Sim, você vai aprender, lógico. Você aprende na Já prática, tá ali. E é na prática, né? descobrindo. Agora, Aí- Paula, você já imaginou que você tinha imaginado alguma vez na sua vida assim profissional que você ia para esse ramo? Não. Como é que surgiu isso de você vou ser arquiteta, especialista nesse assunto? Então, eu faço projetos de todos os tipos. Claro. Não faço só nesse, Isso é mas importante, foi né? uma dessas. Se alguém quiser te contratar sim, para é o que eu fazer. falo. Como eu faço motel, eu também faço quarto de criança, porque o lúdico está exatamente muito Olha parecido. aí, um no outro, né? olha aí, muito bom. Porque é uma coisa realmente do inconsciente. Você se descobre ali mais confortável num ambiente que te abrace do que num ambiente Um que, acolhedor, né? E Um isso para acolhedor. criança e para adulto dentro Claro, de uma suíte de claro, motel. Né? E claro. aí você tem o barulhinho da água que a criança também gosta. Tudo isso É muito lúdico. parecido, porque te remete a que você já foi um dia que era uma criança também. Né? Legal. E as pessoas muito também bom. fazem criança. Né? Acho que agora nem tanto, mais fácil. Mais Agora acho que fácil. menos. Mas enfim. Mas como é que foi numa isso de dessas, você- Eu sou muito, muito grata. Ela virou minha amiga, essa sócia de um desses que eu faço. Que há muitos anos atrás eu estava fazendo um projeto para a casa do filho dela. E eu batendo um papo com ela. Ela Caiu assim nas tuas falou mãos. descontraidamente que ela ia trabalhar longe e tal, porque não sei o quê, que ela era sócia de um motel. Aí eu falei, Aí me interessei, comecei, igual você fez comigo. Eu falei, como Que assim? interessante. Eu nunca imaginava, né? Porque a gente acha que motel tem a cara, tem a dona de motel. Não tem cara de dona de motel. não é assim, Motel né? tem cara? Também não tem. Tô querendo mudar tudo que é cara, lógico. que as pessoas acham que o motel não é mais. Aquele negócio do estereótipo, né? Estereótipo. De você Rotular olha, pra controlar. rotular. Você se Ótimo, surpreende, aí isso. você fala motel, aí fala motel. Por que Não é isso, né? Motel, motel Não precisa legal, ser com motel aquela é pra se cara divertir. de- As pessoas vão para o motel às vezes para até descansar, às vezes pra conversar. para conversar. Não, Ah. Mas é por isso, assim, tem motel que tem uma piscininha ali, tem balão. Gente, mas é sério, eu já ouvi uma vai menina curtir. conversar, uma dessas coisas das redes sociais, em que ela, assim, precisa descansar, ela vai Sim. pra banheira, abre o champanhe dela, fica lá e ela fica, assim, desafoga dos problemas da vida, É um das período coisas curto, e Você não fica. precisa ir para um hotel, pagar uma diária. Sozinha, você fica uma sozinha. horinha, relaxa. E realmente tem muita diversão, pelo menos os que eu tô fazendo. É diversão. Tá fazendo Só divertido. Pra sozinha também. Tem, que ter, Aham. sabe, tem a TV, tem o som, tem as luzes. Vai tem se isolar lá dentro, né? Vai. Acabou, não tem mais. Eu acho um pouco de desperdício, mas Tudo faz. bem, Faz, tudo faz, bem. Faz também bem pra alma. né? Aham. Você E aí, sabe, esse ela te tempinho. convidou. Não, aí batendo papo eu me interessei, e aí ela pensou, eu tô querendo ver se eu faço, então, uma suíte, que eu tô voltando a fazer obra, não sei o quê. E aí pediu pra gente fazer uma temática. E você foi lá e E se aí jogou. foi. Aí eu falei, caramba, toda vez que vem um negócio assim bem diferente, eu fico, caramba, o que É eu vou isso. fazer? Eu nunca fiz É um motel. desafio, né? Vida é desafio. Você E na não arquitetura, vive né? Na arquitetura é um desafio que a gente vive, da construção, dia do é projeto. uma coisa Porque, diferente. assim, a gente lida com os clientes de todos os estilos, né? E, tipo assim, mesmo que você trabalhe com alto padrão, ou médio padrão, ou, sei lá, qualquer tipo, você está lidando com pessoas. Exatamente. E que elas precisam viver aquela experiência, né? Seja um público comercial bem específico, como com esse que a Paula está lidando. O Jean com residencial, comercial, a gente também. Então, assim, você faz com que a pessoa viva essa experiência, né? Concretiza os sonhos. Os sonhos, e você trabalha a iluminação, você trabalha a textura, você trabalha a composição das cores. Isso também influencia muito, né, na arquitetura, que traz essa... Às vezes a pessoa entra num lugar e ela não sabe por que ela... Ai, tem alguma coisa que está me incomodando. Às vezes é a luz que está super estourada, ou então está muito escuro aquele ambiente, né? Direito Isso também... baixo, às vezes é uma cor errada. Apertado, né? Não está bem distribuído. A ventilação que não entra. Que não flui, né? Isso mesmo. São coisas que... E o Jean, que você está falando do Jean, o Sim. Jean é um leque de possibilidades. O Jean, Sim. quando fala de conforto térmico, Conforto ambiental, ambiental, quando geral. fala de uma maneira geral, ele é uma enciclopédia. Assim. Às vezes eu fico
me pego querendo falar com o Jean para aprender alguma coisa que eu não sei muito a fundo. E ele é uma enciclopédia. E consegue dividir isso, E né? ele tem essa parte fácil de lidar. Eu não sou uma pessoa egoísta nesse sentido. Ai, que bom. Eu me sinto, não é mesmo. Ai, que bom. Transmitir conhecimento. Isso é ótimo. Por exemplo, eu agora estou me envolvendo com um grupo de arquitetos da favela, no sentido de me doar. Porque eu acho que chega uma determinada hora da vida em que tudo que eu sempre quis, eu Você está fazendo... E aí eu acho que você tem que passar, eu acho que fica de lembrança, são as coisas que você fez de Claro. Algumas, Mas bem, que doação é essa? Que trabalho é esse que você está fazendo? Olha, é o que? Uma instituição, uma ONG, é o quê? Não, é um trabalho de um coletivo de arquitetos do Morro que está desenvolvendo um projeto para melhorar, se é que consegue melhorar, a convivência numa comunidade. Tá. As pessoas são faveladas. E aí eu achei o arquiteto que atua diretamente com eles para poder trazer uma qualidade, um estilo de vida. Eu estou ajudando dentro do possível, em doações, desenvolvendo projetos, aconselhando. Claro. Tentando colocar uma forma técnica ali também. A estética, cada um tem a sua. Lógico. Tem maneiras de você e aquilo que dá para fazer também, né? Eu acho que... Dentro do possível, você não consegue, por exemplo, a acessibilidade total. Mas dentro do que for possível, você faz adaptações. Claro. Porque lá em cima é uma coisa, a legislação, lá nem existe legislação. Aqui lá embaixo, em cima não existe legislação nenhuma. Do morro. É como se eles não existissem. Agora aqui sim, você tem um planejamento urbano, você tem um diretor tem outras ferramentas, né? E controle, porque você tem que ter um controle, senão vira... Mas você também implanta essa experiência sensorial nesses projetos? Sim, sempre que possível. A partir do momento que você faz um projeto onde você tem necessidades especiais, você acaba desenvolvendo... Todo mundo tem uma necessidade diferente, né? Você tenta acompanhar para que você tenha um conforto ambiental, térmico, acústico, visual. Estética não dá porque você requer uma outra coisa. Mas às vezes uma estética simples, né, consegue resolver uma coisa bem organizada. Faz a estética exato. Agora tem muita coisa. Um arquiteto, inclusive é um arquiteto africano que ele ganhou o prêmio como o melhor arquiteto da Alemanha. Ele chama-se Francis Queré. Ele é de Burkina Faso. Viu, gente? Ele é uma enciclopédia, esse menino. Ele ganhou o prêmio de melhor arquiteto da Alemanha e ganhou o prêmio Pincel, que é o prêmio de arquitetura. Sim, mundial. E qual é o grande diferencial dele? Ele faz a arquitetura dele com o material que existe no local. Eu acho isso muito interessante. Ele consegue extrair do ambiente, do próprio ambiente e coloca lá mesmo. É a verdadeira reciclagem, né? Não seria bem reciclagem. Reciclar no sentido de trazer ele de novo, dar um novo uso, um novo sentido. Ele faz da necessidade material, necessidade logística, ele desenvolve a arquitetura dele baseada em necessidade. Isso é ótimo. Constrói, e, na verdade, todo mundo que precisa morar, trabalhar, você usa uma necessidade do ambiente, né? Quando a gente desenvolve um projeto residencial, por exemplo, aquela família, aquela pessoa tem a necessidade de estar ali utilizando. Tem gente que fala assim, eu quero pouca luz nesse ambiente, né? E aí muitas vezes a pessoa não sabe o que quer. E aí o arquiteto aparece como para decifrar aquela peça, o que tá ruim, porque por isso que eu acho legal quando a gente está presente nesses momentos de olho no olho, não mandar alguém fazer um briefing, né, fazer uma entrevista. Você vai olho no olho e você percebe ali no ambiente da casa o que pode ser que esteja incomodando mais. Você vê pela estar no lugar, né? É bom, né? Às vezes você é muito agitada, muito calma, você vai vendo até onde vai o que está incomodando. Praticamente a gente precisa estudar uma psicologia para poder entender. Mas você vai percebendo. Tem que ter uma sensibilidade, né, para perceber. No primeiro encontro você faz um briefing, você faz uma anamnese, você tem que perguntar o máximo possível para você conhecer aquela pessoa. Pegar o máximo de informação. Você entende a pessoa, você atende às necessidades dela. Porque Ótimo. o arquiteto já vai com uma predisposição para mostrar o que ele tem do novo. Saiu uma torneira nova, ele quer usar aquela torneira. Isso, nem todo mundo. É lógico. Ele quer uma torneira que seja prática e funcional para ele naquele claro. momento. Pode ser que até com o desenvolvimento da conversa, ele até, muitas das vezes,
O cliente diz o que ele quer, quando você deixa ele à vontade, Isso. ele vai aos poucos. O cliente tem que ficar à vontade. Fica à vontade, Eu gosto de... Você tem que ser uma pessoa acessível como Isso. arquiteto. Não pode ser difícil de encontrar você. Não, de falar e com até... Não é arrogante, não pode ser provocante. Ele tem que ser E até porque a gente precisa codificar essas informações daquilo que o cliente tem de sonho, daquilo que o cliente tem de vontade, para transferir essas informações técnicas, E, às né? vezes, Tecnicamente ele não diz falando. o que ele, na realidade, quer. Ele fica, às vezes, Esperando. te dando a conta-gotas. É. Até a hora que você consegue. Tem Quando cliente você de tudo que é fecha, tipo. Tem cliente que quer saber se você realmente sabe do que você está falando, do que você está Ô, fazendo. Paula, E aí mas vai para percebendo você, aos quando poucos você qual é faz que é. uma suíte, faz um quarto desse, alguma coisa, você tem essa ferramenta fácil nas tuas mãos? Porque foi como já falou, o teu cliente, na verdade, é quem está te contratando, que é o dono do lugar, né? Então. Mas parece que é uma necessidade de quem usa o ambiente, uma necessidade que está, né, no subconsciente. Como é que é isso? Você já tem essa ferramenta na mão para fazer? Não tenho ferramenta para nada. Apareceu agora um cliente novo de motel me perguntando, eu não vou saber, vou ter que conversar com ele, entender quais são as prioridades, principalmente quais são meus limites ali. É o que eu sempre falo, eu posso ir até aonde? Você vai me dar uma carta branca? Não, Você de jeito Não há uma receita, nunca é. Ótimo. E aí eu preciso saber qual é a proposta que ele quer para aquele estabelecimento. Eu quero só modernizar com uma coisa. É uma coisa mais diferente, provocativa nada muito ou não, ousado. né? Ou então, não, eu quero ganhar mais clientes, quero cobrar mais caro, E também depende do público, né? Que aí ele começa e quero mudar vai o público receber. também, de repente. Depende do local onde está o Depende motel. do local. lógico. E depende, às vezes a ideia é incrível, e aí a gente tem que jogar para a realidade, porque fica muito caro. Se eu começar a botar muita coisa tecnológica, Aham. e aí o cliente começar a se assustar com o valor, eu tenho que começar a substituir isso. Isso é uma parte, né? Mas a ideia Que você é tá o conhecimento perguntando, técnico. da concepção do projeto mesmo. O que você pretende fazer aqui? E o cliente não sabe me dizer exatamente o que ele quer, eu vou jogando. Sim. Eu vou falando, olha, Se isso tudo der. que eu projeto tem um motivo. Nada é Claro. muito gratuito, porque achei bonito. Isso não. Então o cliente acaba entendendo. E Que aí, tem no um final, porquê. ele só vai me dizer, tá ok ou não. E geralmente ele gosta, porque na apresentação ele vê como é que fica e... E tá legal, né? tá E legal. segue, né? Olha, graças a Deus, até hoje só mudei projeto por conta de financeiro. Conveniência Opa. econômica. Só. Porque se fosse por eles seguiriam a risca. A ideia Infelizmente, arrisca. mas- Pessoa criativa. mas Pessoa criativa, uma hora- outra agora coisa, eu tô né? precisando Cabeça dessa Não, mas borbulha. aí tem um detalhe. Eu acho que tem uma coisa importante. Às vezes, quando o cliente tem uma limitação financeira, tem que dá ter mais, Dá, mais é um um desafio. desafio para o arquiteto, porque às vezes ele tira do útero. Porque coisa você que não pegar sabe uma onde coisa vem. já pronta, né, que tá muito fácil de se resolver, você coloca, aplica, às vezes não tem tanta graça, Às vezes o né? cliente não sabe que não vai ter condição. E a É, gente também fica sem verdade. saber por isso, vai sentindo com o tempo mesmo. Porque se fosse, o cliente não chega e fala, eu tenho X. Muito raro isso acontecer. É muito É, difícil. é difícil. Quase Isso. impossível. Mas eu Então, tenho alguns assim, clientes aos que fazem pouquinhos isso, a gente que eu vai já fiz lapidando o isso. projeto para dar no bolso dele. Vai dar no Aí bolso. muda uma coisa ou outra. Claro. Agora, Jean, deixa eu te perguntar. Não vou lembrar. Nessas coisas todas que a gente conversou, qual foi o projeto ou obra, o que você se envolveu na arquitetura que deixou você assim, meu Deus do céu, aonde eu fui me enfiar? Porque eu tenho certeza que a Paula vai ter um negocinho pra contar. Aonde eu fui? Mas, tipo assim, mais engraçado, ou assim, foi um desafio danado. Pode ter sido até chato, mas que no final das contas você levou com bom humor, porque eu sei que você leva as coisas super leve e tudo mais. Me conta. O mais engraçado. Vai pensando, Paula. O mais engraçado. Caramba. Residencial, comercial, foi um projeto? Como é que foi essa história? Olha, eu tenho uma história, inclusive, que eu uso às vezes quando eu faço uma palestra muito rápida, sem interesse assim, específico, de uma comunidade Nova Holanda, mas a história é um pouco comprida, talvez a gente não tenha tempo Não, de mas contar a com história. certeza você vai sintetizar Sim, isso. Não, Pelo amor de Deus. Eu tenho um lema que para mim é quase Em um poucas mantra. palavras, Jean. Entenda para atender. Entenda. Entenda para atender. Ótimo. Então, esse projeto era um projeto coletivo, de faculdade e tudo. Tá. E nós fomos na comunidade, com patrocínio e tudo, e a gente tinha 100 casas para serem... 100 casebres para serem Isso na atendidas. época da faculdade. Na época da faculdade, a favela Nova Holanda. E aí se escolheu 100 famílias para a gente beneficiar com alguns objetos que a gente tinha como doação. Lá pelas tantas, descobri que tinha uma senhorinha que também estava passando necessidade, e essa senhora era conhecida como Senhora da Bica.
porque ela tinha uma torneira, ela morava num riacho, riacho não, à beira de um córrego, e junto com esse córrego tinha um cano, e neste cano tinha uma torneira. E a torneira ficava pingando, e ela amarrava com liga de borracha de bicicleta. E todo mundo que passava, ela pedia ajuda, porque ela já estava muito velha e não conseguia apertar. Resumindo, os arquitetos foram, inclusive, eu estava junto, a gente fez o atendimento para todo mundo. Tempos depois, inclusive para a senhora da Bica, tempos depois nós voltamos lá para saber como estava. Todas as 100 casas praticamente tinham vendido tudo, janela, tudo. Vendido. Só sobraram 2 vasos. Um estava quebrado e outro estava parado na porta. Venderam as coisas da casa, depenaram. Depenaram. E o vaso estava meio parado assim na porta, esperando um comprador. Já tinha até uma terrinha nascendo algumas frutinhas, algumas ervinhas daninhas. Tava de uma planta. Lembraram da casa da senhora da Bica. Estava intacta, faltando apenas uma torneira. E ela não estava morando lá. Ela voltou para o lugar onde ela sempre ficou. Sempre ficou, morou. E ela estava lá quietinha. E a única coisa que ela pegou da casa foi a torneira. A tal da torneira. Então, essa torneira. Essa torneira. O que ela queria. Mas ela já era conhecida pela torneira? Sim, então ela queria levar a identidade dela. Exatamente. Então é isso que eu acho que o arquiteto tem que entender. A identidade. A identidade, a necessidade do cliente. Muito legal. Perfeito. Ótimo. Muito bom. E você, Paulinha, como é que foi? Eu vou pegar o gancho. Não essas vou falar coisas história, de assim, as palavras. Não, porque eu achei isso legal que o Jean falou, porque pegar a essência, eu já peguei várias situações em que o cliente parecia ser muito tranquilo, um amorzinho. Esses são... Você não pode perder também o seu jeito, porque o meu jeito é isso aqui, né? Sim, e assim sim, em qualquer sim, ambiente, é até difícil, eu até tenho que me Policiar. Porque eu sou isso aqui. Você é espontânea. Eu não você sou uma falar? pessoa corporativa que fala, né? E eu Metodicamente. sou assim, com as pessoas, eu gosto de ter esse tipo de natural, né? Principalmente ficar falando de gosto. E também o seu tema, né? Eu acho que quando você liga assim, dá pra ser muito... independente, sabe? Porque, por exemplo, o cliente que parecia bonzinho, ele nem era de motel. E já aconteceu do cliente parecer muito bravo. E foi mais... Nossa, tinha um senhor, dono de um desses motéis, assim, ele, em espanhol, e ele era velhinho, assim, muito neurastênico, sabe? Não era fofo, era... E tudo, ele queria botar, mas ele era muito ativo. E eu falei, gente, meu Deus, eu vou sofrer. Ele gritava, né? Que ele queria participar do projeto com você, tudo. Execução, mandei pintar, ele mandou despintar. Ai, sabe? meu Deus do céu. Aí eu falei, gente, mas eu amava ele, assim, eu achava ele um fofo, porque eu gosto. Mesmo que ele tivesse porque, no final, lá... ele era muito ativo. Transparente, muito ativo. Acho bem melhor. Gostava, me respeitava, por incrível que pareça, né? Ele tinha mais uma questão de com sede ao pote mesmo, de ultrapassar, mas era o jeito dele. Então eu sabia que na essência ele era um cara que dava para trabalhar. Agora, uma coisa que você falou agora, a questão de respeito. Em alguma vez você se sentiu desrespeitada trabalhando com essa área? Não por cliente, mas em alguns momentos não chegou a ser um desrespeito. Você se sentiu incomodada? Incomodada com questões assim de mão de obra, mas isso se resolve. Você consegue contornar, dá um jeitinho ali. A gente sempre contorna, né? A gente resolve. Resolve. Mas graças a Deus com o cliente não, porque isso é muito chato, né? Claro, claro. Ainda bem que... Ainda mais que é muito assim, indicação. O da mulher, e aí, quando trabalhando... o cliente vem, ele já é conhecido de outro. Você... Que já viu o resultado do seu trabalho, já sabe a profissional que você é. Eu vou me dispor com alguém com que vários. conhece todo mundo, entendeu? Não, tá certo. Aliás, sempre foi muito pequeno, hoje tá cada dia menor. Exatamente. Gente, olha só, a gente vai ter que terminar esse bate-papo, mas foi uma coisa assim super legal. Obrigada, Paula. Muito legal. Obrigada, Jean. Muito legal. A gente vai deixar aqui o @ de cada um deles. Mandem as perguntas, mandem os questionamentos, contratem-os para fazer os projetos. A gente adiciona, enfim. A gente está aqui para compartilhar realmente conhecimento e o Estudo Novo Clássico vai continuar com os podcasts, com as entrevistas, com as conversas. Então, não esquece de você se inscrever no canal. Tá tudo muito novo, mas com certeza vai ter muitas novidades ainda para surgir para vocês, tá bom? Então, fica com a gente, segue, se inscreve, manda suas perguntas para a gente continuar e bota as suas perguntas para a gente continuar fazendo conteúdo. Vai ser muito bom, vai ser muito importante. Obrigada, pessoal. Valeu.